E aí, caso alguém caia, alguma coisa assim, vai poder ver no YouTube, essas coisas. Não que eu recomendo, né? Mas enfim. Então, se não me engano, hoje a gente vai começar a ver essa história aqui, de hereditariedade algébrica, que é quando a gente tem as subestruturas algébricas, aquelas coisas todas. Então, só para aquecer, então, lembrando que a gente tinha visto muita coisa junto, né? Então a gente tinha visto os magmas, que é a mesma coisa que só tem uma operação. Aí a gente viu que magma associativo, quando essa operação ela é associativa, eu quase não falei disso, mas o nome disso é semigrupo, tá? Se além disso tiver um elemento neutro, o nome dessa porcaria passa a ser monoide. Se além disso tudo tiver todo elemento tem inverso, o nome da coisa passa a ser grupo. E se, além disso, essa operação do grupo for comutativa, e você tiver uma outra operação no mesmo conjunto, que é um monoide, eu vou colocar aqui que distribui, só para relembrar aqui, no sentido de que é uma operação que distribui com a operação do grupo, do jeito que a gente gostaria, faz o chuveirinho, a distributiva lá. O nome desse negócio vai ser um anel, tá? Só que monoide comutativo também, né? A gente quer que a multiplicação seja comutativa porque aqui é um lugar de pessoas de bem. Então, é anel comutativo. Então, só um outline de todo tipo de estrutura maldita que a gente viu. A ideia da subestrutura é assim, dessas subestruturas que a gente vai começar a ver hoje. Moralmente é o seguinte, assim, em linhas gerais. Eu estou gesticulando e eu esqueci que vocês não estão vendo, mas enfim. A ideia das subestruturas. Se E tem uma estrutura algébrica, isso aqui está bem informal. Estrutura algébrica. E a gente tiver um subconjunto S contido em E, a gente diz que esse S é uma subestrutura se quando... a canetinha tá fazendo um barulhinho, tá arranhando a mesa, parece. Dizemos que essa subestrutura se quando a gente fizer esse negócio aqui, a inclusão do S dentro do próprio E, que manda um Szinho no próprio Szinho, se isso aqui for um morfismo da estrutura. Morfismo, colocar assim, do tipo certo. Isso está bem geral e bem tosco, mas eu vou dar um exemplo que talvez melhore. Então, vamos considerar esse primeiro caso aqui. Eu vou pensar em Z como grupo com a soma, tá? Então, Z mais
Z com operação de mais e com um elemento neutro aqui é um grupo. Tá? Lembrando que eu não tô, se eu considerasse a multiplicação, não seria grupo, né? Porque nem todo elemento dos inteiros tem o inverso com respeito à multiplicação. Tá, então pensa nesse cara aqui como grupo. Agora, vou pegar aqui P, o conjunto dessas coisas aqui, 2n com n pertencente aos naturais, sempre lembrando, como aqui eu sou Deus, né, eu mando as notações, isso aqui é isso aqui. É o conjunto dos naturais sem o zero com o zero, tá? É a notação padrão em fundamentos, o ômega. Então pensa aqui nos números pares, né? Então esse aqui tem os 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim vai. Pensei nesse negócio. Então, aqui, quando eu falei desse negócio aqui, você tem uma função que torna esse negócio um morfismo do tipo certo. Por exemplo, a Priscila não me xingou porque ela é educada. Porque, assim, o S é só um conjunto. Como que eu vou falar de um morfismo de um conjunto para um negócio que tem uma estrutura, tá? A gente tem que saber, teria a princípio que dizer que estrutura é essa. Mas o que eu digo é que isso aqui é com respeito a alguma operação. Ou algumas, né, a depender do... Alguma estrutura. Que seja do mesmo tipo da estrutura que a gente está considerando no E maior. O que eu quero dizer? No fundo, se você tiver algum tipo de estrutura que torna esse negócio um morfismo do tipo, um morfismo da estrutura em questão, o fato de que essa função aqui, essa função aqui é inclusão, ela pega um carinha e manda no mesmo carinha, meio que você só vai ter uma estrutura que faz isso. Então não há muito como correr. Mas a gente chega lá. Então, o que eu quero dizer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma salada de todas as definições possíveis. Ó, pega esse P, está contido dentro do Z, certo? E no Z a gente sabe somar dois inteiros. Então, em particular, se você pega dois caras que estão em P, um 2N e um 2M, e você soma essas duas coisas, você deixa o 2 em evidência. Isso aqui é N mais M. E aí, beleza, essa coisa aqui é duas vezes um número natural. Portanto, esse negócio mora aqui dentro. Eu sei que a discussão inicial filosófica está meio doida, mas o exemplo está claro? Eu vou entender isso como um talvez. Então, eu só estou dizendo que eu estou pegando dois caras que moram aqui, um cara da forma 2N e um 2M, e se eu somo eles com a estrutura que eu tenho no cara maior, que são os inteiros, isso aqui ainda vai dar alguém que mora no P. Então, em certo sentido, o que eu estou falando é que se a gente pegar essa soma, deixa eu desenhar ela aqui. Se eu pegar essa soma, que a princípio faz isso aqui, né? Ela pega dois inteiros quaisquer e manda num terceiro número inteiro que é a soma deles. Se eu restringo essa mesma soma
para coisas que moram em P, eu pego essa mesma soma, pego um cara que está aqui, que é um 2n, pego um outro cara que está aqui, que é um 2m, e mando na soma deles, 2n mais 2n, usando, ou seja, a mesma regra dessa aqui, essa observação diz que essa coisa está caindo aqui dentro. Então, a gente ganhou uma operação, efetivamente, uma operação verdadeira no P. Então, a restrição dessa operação do Z ao P tornou o P, a princípio, um magma. Então, isso aqui já tá legal. É um magma, já temos uma operação do P, uma operação em P. Acontece que esse cara aqui é um grupo. Tá? Já adianto que esse P não vai ser o que a gente chama de subgrupo, mas não significa que ele não herda algumas coisas boas. Tá? Por exemplo, o P com essa operação de soma, ele restrita essa soma nova, ele também tem um elemento neutro, porque o zero é múltiplo de 2. Então, esse cara aqui tem elemento neutro. Agora, se você olha de novo a soma aqui, ela é associativa. Porque a soma no maior já é. Porque quando você faz isso aqui em Z, já é associativo. Tá? Então, associativo tem elemento neutro, portanto, é um monoide. Agora veja, se eu olho a função inclusão, que sai do P e vai no Z, e pega um número que está em P aqui, que são os pares, né? Pego um 2n e mando nele mesmo, porque a função inclusão ela faz isso, esse I é de inclusão. Ela é quase como se fosse identidade. Tá? Ela pega alguém e manda nele mesmo. Esse negócio aqui está fazendo o zero, está indo no zero. E se você faz um 2n mais um 2m, tá? Se você pega uma soma de coisas e manda na imagem pela inclusão, isso aqui dá 2n mais 2m, que é a mesma coisa que o i do 2n mais o i do 2m. Então, essa inclusão está respeitando a operação. Isso está acontecendo de jeito trivial, porque a inclusão tem que fazer isso. Tá? Mas a questão é, a gente restringiu as operações que existiam no maior, e aí a inclusão, quando você faz a inclusão, ela respeita esse negócio, então ela é um morfismo. Só que aqui é um morfismo de monoides. Morfismo de monoides. Isso não vai ser um morfismo de grupos, porque a restrição, quando a gente restringe como que eu posso dizer? É que assim, quando você vai olhar do ponto de vista do negócio chamado álgebra universal, a função que pega um cara e manda no inverso, isso aqui também é uma operação, tá? E aí o que acontece é que quando você restringe a operação de inversão dos inteiros para os pares, ela não vai se comportar bem, tá? Mas meio que você pode pensar que esse cara, com essa operação, não vai ser
não vai ser grupo, não vai ser grupo, né? Esse é o problema. O negócio aqui, ele não é grupo, porque se você pega um 2n mais um 2m, dando 0, que é o elemento neutro daqui, então você vai chegar que 2n é igual a menos 2m. Então você pode usar alguns argumentos psicológicos para cortar o 2 aqui, usando, sei lá, usa que é domínio, pode usar isso. Então, n seria igual a menos m, só que o problema é o seguinte, um desses, como esse p eram os n's que pertencem a ômega, então se você pega n e m pertencentes a ômega, os dois são naturais maiores ou iguais que zero, isso aqui só acontece se o n for igual a m. Ou se o n e o m forem iguais a zero. Só acontece para esse caso aqui. Em todos os outros casos, você não vai ter um número natural que cancela o outro com a soma. Então, essa restrição, ela não torna como chama? Não torna essa operação, não faz esse negócio aqui um grupo, tá? Mas, por outro lado, o que eu tinha falado é o seguinte, para explicar um pouco aquela definição mais geral. Suponha que quando a gente pega esse mesmo P, então, suponha que exista tá ruim escrever hoje, hein, Renan? Suponha que exista uma operação em P que faça da inclusão do P em Z um morfismo de monoides. Então, a princípio, eu não sei aqui quem é o elemento neutro dessa operação a princípio, eu não sei como que ela faz, o que eu sei é que dado, eu pego dois caras no P, eu tenho um outro negócio aqui, a gente cozinha esse negócio, e isso é tal que quando você faz a inclusão, distribui. Então, quando você faz isso aqui, 2n mais 2m, opa, aqui tem que ser operação estrela, isso aqui tem que ser igual à inclusão do 2n, mais, aí aqui com a soma em z, a inclusão do 2m. Tá? Bom, acontece que a inclusão não faz nada. Isso aqui é um jeito complicado de escrever uma coisa muito simples. A inclusão pega isso e manda nisso. 2n é isso. Agora, aqui, a inclusão do 2n tem que ser o 2n, porque ela não faz nada. O mais é o mais, e a inclusão é a inclusão. Não faz nada. Então, essa operação, a partir do momento em que você está dizendo que é a inclusão que tem que ser o morfismo, meio que você já fica obrigado a dizer que, olha, a operação que você vai fazer nesse negócio menor tem que ser exatamente
a operação do maior restrito. Tá? Então, essencialmente, a ideia é essa, que quando você restringe as operações do maior, no menor, as coisas que acontecem no maior vão continuar acontecendo no menor. Só que o problema é justamente o que torna a definição às vezes um pouco mais complicada no começo, é esse probleminha que a gente verificou aqui com o... Cadê? Estava nesse slide. Com os inversos. Porque quando a gente estuda álgebra abstrata, álgebra 1, álgebra 2, essas coisas em geral, a gente só está acostumado a pensar no, no mais, por exemplo, na soma, ou na soma e no produto como as operações. A gente só vê elas como operações. Só que, na verdade, toda informação é uma operação. Então, a gente tem a operação de soma, no caso de grupo. A operação de soma é uma operação então, binária, né? Aí você tem a operação unária, que pega um rapaz, multiplica e leva no inverso aditivo. Então, é uma outra operação. E você tem a operação zero área, que ela simplesmente define uma constante. Então, por isso que quando a gente vai ver a definição de subgrupo, ela é meio estranha, tá? Porque eu vou mencionar agora. Então, em geral, se a gente tem um grupo e H contido em G um subconjunto, esse H ele é uma subestrutura desse grupo, ou seja, ele é um subgrupo, é o nome que a gente xinga nesse caso. Se a estrutura se chamar cadeira, no contexto aí vai ser uma subcadeira. Se chamar anel, vai ser subanel. Se chamar colar, vai ser subcolar. Se chamar grupo, vai ser subgrupo. Corpo, vai ser subcorpo. A armadura vai ser subarmadura e assim vai. Então, é um subgrupo se... E aí isso não é imediato, não é completamente imediato, mas se... Deixa eu denotar assim, né? Vou denotar ele como G. A operação vai ser pontinho. E o elemento neutro eu vou denotar por 1. Mas, então, o que vai ter que acontecer? O 1 do grupo maior vai ter que pertencer ao grupo menor, ao conjunto menor. E, não, aqui não tem uma terceira condição. Ou tem uma terceira condição? Tá, vou escrever o que eu lembro. Se x e h pertencerem a h, então, quando você fizer o x, por que h? Y. xy, o xy menos 1 pertence a h. E, nesse caso, são essas duas, eu sempre troco. Deixa eu colar. Isso, são só essas duas. Tá, esse é um caso... Essa aqui é a versão que a gente aprende, em geral, é a definição que é dada nos cursos de grupos, essas coisas assim. Eu vou explicar por que é essa aqui, tá? Porque, assim, a princípio, se a gente fosse olhar de um ponto de vista de álgebra universal, a condição que teria que ser pedida é 1 pertence a H, se x e y pertencem a H, então x, y pertence a H, e se x pertence a H, então o inverso, que já existe no G, também pertence a H. Tá? Essa aqui
não é, ela é um pouco mais automática da definição que eu dei, tá? Eu vou ver primeiro essa e depois eu vou mostrar por que que essa é equivalente a essa, tá? Mas, não sei, eu tô indo... Eu nem vou perguntar se estou indo rápido demais. É, eu sei que eu tô indo rápido demais. Mas tá. Acho que a graça é essa. Chamar de seminários de Estocolmo isso aqui, né? Então vamos ver. A definição primeira que a gente tinha de quando era H subgrupo, então era essa aqui. Se H é subgrupo, então a princípio que a gente sabe é que a restrição das operações do maior no menor fazem de como chama? Da inclusão de H em G um morfismo. Então essa é a definição que eu dei, a definição geral do que é morfismo. Então, vamos ver por que se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Torna morfismo de grupos, né? Ou seja, a restrição da operação torna H um grupo e de tal forma que essa inclusão é um morfismo de grupos. Então, vejamos. Primeiro que a gente tem é que tem que existir um certo 1 de H que pertence a H, que é elemento neutro da operação em H. Só que quando você faz a inclusão do elemento neutro quando você pega um morfismo de grupos e aplica o elemento neutro, você pluga ele na entrada, a saída tem que ser o elemento neutro do contradomínio, do codomínio. Então isso aqui dá o 1. Só que esse 1, a inclusão não faz nada. Esse 1 de H é o mesmo 1. Então isso aqui é o mesmo 1 de H. Porque a inclusão dá o próprio elemento. Mas, em particular, ele pertence a H. Então a gente tem esse. Tá? Agora, da mesma forma, a gente tem, pelo mesmo princípio, a gente tem esse aqui, ó, porque se a gente pegar o x operado com o y, essa operação feita em H, essa operação feita em H, ela tem que pertencer a H, porque a gente está com a hipótese de que quando você restringe a operação, isso dá uma operação. Então, em particular, você restringe a operação do maior, do G, no H, isso dá uma operação em H. Então, você pega dois caras no H, o resultado do produto tem que estar lá dentro. Tá? Mas isso aqui é a mesma coisa, isso aqui você também obtém disso. E isso teria que ser o I do X operado em G agora, com o I do Y, mas isso é o próprio X, isso é o próprio a operação em G, esse aqui é o próprio Y, tá? E aí vai ter que estar lá. Agora, para verificar que o inverso tem que existir, no subgrupo, né, no grupo menor, deixa eu diminuir essa parte. Seria a parte delicada. Essa parte, bom, vejamos. A gente sabe que existe
um certo y que pertence a h, tal que quando a gente faz o x vezes o y, e para esse x aqui, isso aqui tem que dar o 1 do h, mas esse 1 do h é o mesmo 1 do g, é o mesmo 1 do grande, é o 1 maior. Só que aqui, veja, isso aqui diz para a gente em particular que em particular, isso mostra que o y, alguém, eu ia falar que alguém desistiu, não, mas acho que só caiu. Isso mostra que quando você pega esse y que está em h, ele satisfaz tá meio apertado aqui. Deixa eu vir para cá. Tem que usar isso aqui. Foi. Então, isso mostra o quê? Que esse y, em particular, como ele também mora no G, mostra que esse y satisfaz a condição para ser o inverso de x, só que em g. Porque, veja, é muito importante nesse caso o fato de ser inclusão, porque a inclusão obriga a gente que ela força que a operação seja a mesma do cara maior, e aí nesse caso, o y satisfazendo essa condição aqui para essa operação em h, mas como essa operação é a operação em g, esse y tem que ser o mesmo inverso que o x teria em g, que é único. Portanto, esse y tem que ser igual a x a menos 1. Tá? Então, a gente ganha essas três condições aqui. Se a gente assume que a restrição das operações do G no H faz do H um grupo. A gente ganha isso. É um grupo tal que a inclusão é um morfismo. Em particular, essa parte do morfismo, a parte mais importante dela está em prender isso aqui, em certo sentido. Mas, agora, se a gente tiver isso aqui, se a gente souber que o 1 mora no subconjunto, o elemento neutro está lá. Sempre que eu pego dois caras, o produto deles também está lá. E sempre que eu pegar um cara no H, o inverso dele também está lá. E aí esse inverso com respeito à operação do G. Então, quando a gente fizer a restrição das operações do G no H, ela vai fazer do H um grupo, tá? E tal que a inclusão é um morfismo. Então, elas são a mesma coisa. Ok. Agora, por que isso é equivalente a esse negócio, né? Porque esse aqui é mais prático. Só por isso que o pessoal costuma falar desse. Ó, vamos ver. Se um pertence ao H, então um pertence ao H. Então essa parte é tranquila. Agora, se x, sempre que x e y estão em H, então xy, o produto deles também está em H. E por outro lado, sempre que x está em H, então x menos 1 está em H, então o que a gente ganha em particular é se a gente trocar x por y aqui, y diz pra gente que o y menos 1 também vai estar em H. Então, se a gente pegar x
multiplicado por esse y menos 1, ele vai ter que ter H por conta da junção dessas duas condições. A junção dessas duas implica essa. Agora, se a gente sempre sabe isso aqui, em particular, como a gente já tem o 1 pertencente ao H, em particular, usando essas duas aqui, elas dão para a gente que se você pegar um certo umzinho, você pega o mesmo 1, e pega um xzinho, então quando você fizer 1 vezes o x elevado a menos 1, isso tem que pertencer ao H. Mas 1 vezes x a menos 1 é o x a menos 1. Então, a junção dessas duas dá para a gente essa condição aqui. Agora, se eu tenho essa condição aqui agora e tenho essa, eu, de novo, aplico essa condição nova que eu ganhei junto com essa e vou ter a recíproca. Tá? Por que não dar logo essa definição aqui para grupo, por exemplo? Né? E para subgrupo, e esquecer essa história de morfismo? Porque conforme a gente for vendo coisas mais gerais, a gente meio que ia ter que saber uma definição para o que é um subespaço vetorial, o que é um subanel, o que é um não sei o que. Cada um ia ter uma coisa, uma definição diferente. E essa definição ela é uniforme. Ela pega todos os casos de uma vez só. Por isso que eu prefiro, mas eu sei que pode ser um pouco traumático, mas enfim, Estocolmo, né? Mas tá, então tem esse caso. O caso mais interessante para um outro caso de subestrutura mais interessante para a gente tem. Eu vou falar primeiro do submódulo e depois eu vou falar do que horas são? 6h49. Eu vou falar só do submódulo. Eu falo só do subanel. Eu vou falar do submódulo, que é outro caso. Daqui a pouco a gente entra em álgebra linear, a gente vai precisar disso. Submódulos. Então, imagina que a gente está com M, um A módulo. Sempre lembrando, né? O A módulo, você tem o A um anel. Então, esse cara aqui é um anel. Pode pensar como sendo escalares. E você tem M, um grupo abeliano. Você pensa como vetores. Então, é um R3, é um R5 da vida, é alguma coisa que no fundo, no seu íntimo, você pensa às vezes como sendo um espaço vetorial, assim, e quando você vai desenhar, você pensa ele como sendo de dimensão 2, tá? Todo módulo, essencialmente a gente pensa assim, quando a gente vai fazer algum tipo de argumento. É errado? É, mas assim, a intuição é errada de modo geral. Mas ela ajuda. Então você pega um amódulo, tá? O que significa, então, que um subconjunto desse M é um submódulo, né? O que significa dizer isso? Deixa eu beber água. Vai ser rápido, não se preocupem. Pronto, bebi. O que significa dizer que um desgraçado aqui dentro do M é um submódulo? Bom, significa que
A gente tem, lembra, o M tem uma soma que pega um xy, a gente faz a soma de vetores e tem uma multiplicação por esses escalares. Então, vai pegar um escalar, um vetor, e vai devolver o escalar multiplicado pelo vetor, com todas aquelas coisas acontecendo. Então, para a gente dizer que é um submódulo, a ideia é, se eu restringir essas operações todas aqui ao subconjunto, o resultado disso vai continuar sendo um submódulo que é compatível com o que acontece aqui, ou seja, tal que a inclusão vai ser um morfismo de módulos, vai ser linear. O que isso significa? Quando você fizer, restringe aqui, né? Então, quando eu pegar S, cartesiano S, se eu fizer a restrição e pegar agora um Szinho e um Tzinho, ainda bem que é minúsculo, né? Aqui, e fizer a operação, isso aqui vai ter que ser uma operação em S. Então, esse negócio tem que morar em S. Secretamente, isso aqui está falando para a gente o seguinte. A gente quer que o S seja um subgrupo dessa coisa. Então, isso aqui está falando para a gente que o vetor nulo, o zero do M vai ter que pertencer ao S. E sempre que eu pegar S e T pertencentes a S, então o S menos o T pertence ao S. Isso aqui, a princípio, seria isso. Agora, por outro lado aqui, quando a gente restringe esse negócio e faz o A cartesiano S em S, a gente vai pegar um escalar, fazer a multiplicação dele e a gente quer que isso aqui caia dentro do S. Então, dizer que isso aqui é uma operação bonitinha se resume a dizer que, a princípio, se o alfa, se o alfa pertence a A e o Szinho pertence a S, então o alfa S pertence ao S. E aí tem uma coisa curiosa. Aqui, em geral, essa operação de soma que existe no módulo, no espaço vetorial em geral, ela não depende da sua multiplicação por escalares. Mas, uma vez que o negócio é um módulo, a gente prova, quando você pega o inverso multiplicativo de um certo elemento, o inverso aditivo, perdão, de um certo vetor, isso é a mesma coisa que você pegar o vetor original e multiplicar por menos 1, onde esse menos 1 é uma coisinha que mora em A. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que a gente tem a afirmação inicial de que S é submódulo, dando essas três condições aqui, isso aqui acontecer, isso aqui acontecer, isso aqui acontecer, a gente consegue resumir isso em uma condição bem mais simples. Que é essa aqui. S é submódulo, que é o que fica na nossa mente na hora de lembrar. C e somente C, para qualquer alfa que você pegar em A, no conjunto de escalares. Vou pegar 2 logo. Para quaisquer alfa e beta que você pegar nos escalares, e para quaisquer xy que você pegar no
conjunto de vetores valer que αx mais beta-y pertence a S. Isso não é automático, tá? Mas é quase. Porque, veja, aqui, ó, para a gente fazer essa direção, a gente sabendo que vale aquelas coisas, então, em particular, αx e beta-y pertencem a S por conta dessa parte aqui. Isso aqui garante que esses dois estão lá. Agora, se a gente faz aquele mesmo truquinho de que, como S menos T pertence a S para quaisquer S e T, então S mais T também vai pertencer, você também consegue fazer isso usando essencialmente aquele truque que eu fiz aqui. Não, cadê? Isso, esse truque que eu fiz aqui. Então, o αx mais o beta-y vão estar em S. Então, se S é submódulo, essa condição aqui sempre é satisfeita. Agora, fecha essa implicação. Para a volta, se a gente sempre tem isso aqui para quaisquer alfa e beta e para quaisquer xy, se a gente faz alfa igual a 1 e beta igual a 0, alfa igual a 1 não, né? A gente faz alfa igual a 0 igual a beta. Alfa igual a 0 igual a beta. Então, alfa vezes x, 0 vezes x vai dar 0. 0 vezes y vai dar 0. Tá? Prova-se isso em módulos. Acho que a gente chegou a ver isso em algum momento. Agora eu não lembro se eu vi no seminário. Se eu discuti no seminário, se eu discuti só com o Lucas. Agora eu não lembro. Mas se for o caso, eu mostro de novo. Tudo bem. Se a gente pega o escalar 0 e multiplica pelo x, vai dar o vetor 0. Se eu pego de novo 0 e multiplico por y, vai dar de novo o escalar 0. Somando o vetor 0, somando o 0 com o 0, vai dar 0. Então, se você faz alfa igual a 0 e beta igual a 0 aqui, o que a gente ganha é que o 0 pertence a S. Que é essa condição aqui. Agora, se a gente faz alfa igual a 1 e beta igual a menos 1, a gente ganha que o x menos y pertence a S, sempre que xy pertence a S. Que era a condição que faltava. E por fim, se a gente fizer alfa igual a 1 e beta igual a 0, a gente vê que se x pertence a S e alfa pertence a A, então alfa x pertence a S. Então essas coisas são equivalentes. E daí, né, só para finalizar o negócio, que história é essa de submódulo, né? O que é isso? Vamos para cá. Vou pensar em R2. Aqui está o R2 aqui fica presente que é o eixo, né? R2. Estou aqui com o plano. A geometria analítica, somo vetores como somo vetores, multiplico por escalar como já estou acostumado, e tal, e tal, e tal. Se eu pego um vetorzinho aqui, eu quero saber, aliás, vamos fazer isso. Eu quero saber o que é um submódulo do R2, melhor. Tá? Quando que S contido em R é um submódulo? Bom, o zero tem que estar dentro dele. Então, certamente, a origem vai estar. Então, deixa eu pintar. Então, a origem tem que estar no seu submódulo. Agora, essa outra condição aqui
diz que... Cadê? Essa aqui. Diz que se você pegar alguém no submódulo, então qualquer múltiplo escalar dele vai estar lá. Então, o primeiro caso é que você poderia ter como submódulo... Então, o primeiro caso, você pode ter o S como tendo só o zero. Só o vetor nulo, porque pega esse vetor nulo. Se você multiplica essa porcaria por qualquer coisa, vai dar o próprio zero. Se você soma o zero com zero, vai dar o zero. O inverso aditivo do zero é o zero. Então, aqui tá tudo funcionando direitinho. Então, esse cara é um subespaço, é um submódulo desse cara. Subespaço vetorial, se você preferir chamar de espaço vetorial. Agora, supõe que tem um outro ponto. Supõe que é diferente, né? O outro caso. Supõe que é diferente. Então, significa que tem alguém aqui. Por exemplo, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas tem um cara diferente do vetor nulo. Eu desenhei ele aqui. Bom, os múltiplos escalares dele vão ter que estar aqui dentro também. Então, os múltiplos escalares dessa coisa vão, quando você for fazer todos os múltiplos escalares disso, meio que o que você vai ter é uma retinha. Tá? Todo ponto dessa reta é um múltiplo escalar dessa coisa. Então, se eu pegar esse outro vetor aqui, ele é um múltiplo escalar desse. Se eu pegar esse aqui, é um múltiplo escalar desse. Nota que, em particular, o zero, o vetor nulo, é um múltiplo escalar desse. Então, todas essas porcarias, elas têm que estar aqui porque a gente pede que seja fechado para multiplicação. Se eu pego um cara e multiplico, aumento ou contraio, tem que estar lá dentro. Agora, em particular, nota que se eu pego dois desses caras aqui, eu pego um aqui e um aqui. Se eu somo os dois, vai dar uma coisa aqui. Tá? Algebricamente, isso que eu fiz é isso. Alfa x mais alfa y é igual a alfa vezes x... Não era isso que eu fiz, não. Alfa x mais beta x é igual a alfa mais beta x. Pronto. Eu tenho aqui um escalar e outro escalar. Os dois estão multiplicando o mesmo vetor. E eu somo, é a mesma coisa que eu somar os escalares e depois multiplicar pelo vetor. Tá? Então, a coisa continua na mesma reta. Então, em particular, se eu pego essa reta aqui e olho só ela, isso aqui também dá um outro subespaço. Então, o outro caso é, vou colocar aqui, 2 linhas retas. Mas note que tem que passar pela origem. Passar pela origem. Mas poderia ser o caso de que tivesse outro rapaz. Poderia ser o caso de que tem alguma desgraça que não está aqui. Uma outra coisa que está aqui, por exemplo. Vou desenhar um mais perto. Então, se você tivesse um outro vetor pertencente ao seu subconjunto, então o caso vai ser o caso duas linhas, S diferente de uma reta, né? Então, o mesmo argumento diz que essa reta toda aqui vai ter que estar lá. Aí, qual que é o erro que, pelo menos, eu cometi, acho que na primeira vez que eu vi esse tipo de coisa? Eu falava, mas então significa que a união dessas duas retas vai ser um subespaço, vai ser um submódulo do R2. Não, não só, vai ter mais gente. Porque, veja, e aí isso fica claro nessa definição aqui, isso fica mais claro aqui. Eu pego quaisquer duas coisas que moram em S
multiplico cada uma delas por um escalar e somo, então essa coisa vai ter que estar ainda no meu submódulo. Então aqui, ó, se eu pego esse vetor aqui e esse vetor aqui e eu somo eles, por aquela história de, como é que chama? Regra do paralelogramo, esse cara também vai ter que estar, ó. Agora, olha só que engraçado. Se esse cara aqui também tá, então agora eu vou ter essa reta aqui também. Mas eu poderia ter pegado qualquer outra combinação. Podia ter pegado esse cara aqui com esse cara. Isso ia me dar uma outra reta. E quando você vai fazendo as combinações de todas essas coisas, a gente prova que no final das contas, nesse caso, a outra alternativa é que o que vai acontecer é que aqui vai estar tudo pintado de azul. O caso que sobra é S como sendo o próprio R2. Então, esses são os submódulos do R2. Tá? Então, você ou tem o zero, ou tem as retas que passam pela origem, ou tem o próprio R2. Então, é meio que assim, se você parar para pensar que essa reta é como se fosse o próprio R, moralmente é o próprio R, você está com um R dentro do R2, de certa forma. Você tem uma estrutura dentro da outra, tá? E é essa a ideia da subestrutura. Você vai aumentando, vai diminuindo, você usa uma estrutura maior para trabalhar com a outra, usando a estrutura do maior no menor, e essas coisas se relacionam. Mas, assim, é muita informação. Isso foi só uma introdução ainda, tá? Mas é isso. Deu 7 e quanto? 7, 8. Vou ficar quieto agora e abrir para as críticas. Ou perguntas, de modo geral. Eu imaginei. A Fabiola também deve estar. Não sei, o que mais me preocupa aqui é o Guilherme. Então, no sentido de possivelmente estar completamente perdido. O que não seria culpa sua. Tá tranquilo? Ah, que legal. Ah, legal. Tá. Então, só para dar spoiler, tá? Que eu acho que está começando a ficar claro que o começo estava bem trivial, assim, não de hoje, mas do seminário, estava bem simplesinho. Mas vai começar a ficar mais interessante pelo seguinte. Aqui está toda essa discussão e tal, a gente vai ver a noção de ideal e de subanel. Tá? O subanel, o ideal é como se fosse o submódulo de um anel, porque a gente dado tipo, a gente pode fingir que R, por exemplo, a reta real, R é R módulo. Então a gente pode tratar das coisas aqui como meio, a gente pode fazer geometria analítica na reta. Por que não? Não pode, tá? E aí aqui quando você olha os R submódulos, são é o que a gente chama, seriam os ideais, tá? No caso de R não tem graça, porque R é um corpo, e aí os únicos ideais dele é zero a todo mundo, a gente vai ver isso.
Mas em outros casos é mais legal. Em outros casos você tem umas coisas mais interessantes. E aí você tem também os subanéis, que são coisas diferentes, mas a gente vai chegar com o seguinte problema, né? Que é diferente do que eu fiz aqui. Meio que aqui, nesse exemplo que eu fiz foi, eu tinha uma estrutura maior, e aí eu fui olhando qual era a cara das coisas que eram subestruturas aqui dentro. A gente vai fazer daqui a pouco. Isso aqui ficou parecendo aquele grito, né? Do Van Gogh. É do Van Gogh? Acho que é do Van Gogh. Tem aquela pessoa gritando. Só que é mais assim, né? Enfim, não vou saber fazer de novo. O problema que a gente vai ter é o seguinte: dado uma estrutura, e dadas coisas soltas aqui dentro, que não formam a princípio uma subestrutura, qual é a menor subestrutura que eu consigo fazer pegando todas essas coisas aqui? Tá? Que seria a ideia da subestrutura gerada, o subgrupo gerado, o submódulo gerado, o ideal gerado, como que a gente vê esse tipo de coisa. E a construção é sempre a mesma, assim, a prova de que existe. E aí eu vou discutir isso. Porque a gente vai estar a gente vai estar chegando inevitavelmente ao ponto onde a gente vai se sentir forçado a ir para a álgebra linear. E aí em álgebra linear a coisa vai ficar bem doida, tá? Porque meio que a, todo fetiche da álgebra linear se resume assim, você consegue, dado um negócio que é o espaço vetorial, um módulo, né? Dado um módulo sobre um corpo, você consegue mostrar que existem certos carinhas aqui dentro, tal que a menor estrutura que contém esses todos aqui é a própria estrutura original. Tá? Se você pensa no vetor 1, 0 e no vetor 0, 1 em R2, o menor submódulo de R2 que contém esse vetor é o próprio R2. Então, com dois caras, você já deu conta. Só que isso vale em geral para qualquer espaço vetorial, para qualquer módulo sobre um corpo. E aí, essas coisas de gerar subespaços, subestruturas, é muito importante, mas, assim, álgebra linear, em certos sentidos, você trivializa ela porque você caracteriza qualquer espaço vetorial por meio dessas coisas, tá? É um C somente C, em algum sentido. E a gente vai encaminhar devagar para isso. Mas aí, conforme for ficando pior, eu vou fazer mais devagar as coisas, tá? Eu tô fazendo meio, eu tô fazendo meio cagado, porque assim, é mais conhecimento geral agora. A hora que for ficar mais específico as coisas que a gente realmente precisa, aí eu vou focar mais, tá? E aí vou fazer as coisas direitinhos. Agora é mais conhecimento geral, assim, tipo exposição. Mas depois como vai ficar mais delicado, eu vou ficar mais delicado também. Tá só avisando para não desesperar. Mas é um spoiler. Mas tá. Acho que tá bom. Já que não tem mais. Acho que não tem mais comentário. Eu vou encerrar a gravação.